Massimo Introvigni, um sociólogo italiano especializado em questões religiosas, doutor em filosofia, professor titular, fundador e diretor-geral do Centro de Estudos de Novas Religiões, ex-representante de combate ao racismo, xenofobia e discriminação na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Agora vocês vão conhecer as irmãs gêmeas que foram vítimas de uma seita religiosa radical, conhecida por acusações de abuso sexual. E, claro, a mídia adora contar as histórias de vítimas. Exclusivo. Uma moça inocente está sendo envolvida em uma seita. Você estava grávida dele. Sim. E ela não dava comida a você? Não. Sempre são esse tipo de pessoas que falam com as mídias. Houve denúncias de abuso sexual, e este vídeo perturbador obtido pela ABC News. As meninas dançam na frente de seu líder. Assim é criado um excelente efeito de ilusão ótica. Parece que hoje Florence e Mars estão surpreendentemente bem. Elas agora vivem na Califórnia. Flor trabalha como escritora freelancer e coordenadora do departamento. Mas eles podem entrevistar as vítimas e escrever um excelente artigo. Pauline, para começar, vamos voltar para trás. Ao entrar na seita, você implorou a sua família para que te deixasse ir. Sim. Certo. Então, quem são essas vítimas? A palavra vítima é muito significativa porque carrega uma sobrecarga emocional. E, claro, a mídia adora falar sobre as vítimas. Porque vítima é um ótimo assunto para um bom artigo. Uma simples história sobre um membro de um grupo não vai gerar muito interesse. Ninguém se preocupa muito com isso. Mas é possível entrevistar as vítimas e escrever um bom artigo. Os sociólogos chamam tais vítimas com uma palavra diferente. Eles usam a palavra apóstatas. Existe todo um ramo da sociologia que estuda apóstatas. O cientista principal nessa área é o professor David Bromley, da Virginia Commonwealth University. Então, em apenas alguns minutos, devo resumir para vocês as principais conclusões do professor Bromley. Então existe um grupo. A composição deste grupo sempre muda. Todo ano, alguém entra e alguém sai. Isso, é claro, se aplica a todos os grupos religiosos ou sociais. Isso também se aplica aos partidos políticos, especialmente na Itália. Os italianos adoram mudar de partido político. Então alguns entram e outros saem. Portanto, isso é típico não apenas de seitas ou novos movimentos religiosos. Isso é típico de qualquer instituição social. Alguns entram por uma porta. Outros saem por outra porta. Mas o professor Bromley estava particularmente interessado na questão de como essas pessoas se sentem a respeito do movimento de onde vieram. Trabalhei com o professor Bromley para criar uma tipologia de tais ex-membros da organização Nova Acrópole. E, claro, para obter estatísticas, tive que entrevistar milhares de pessoas que haviam desistido do movimento. Não basta entrevistar apenas uma ou duas pessoas, nem mesmo 20 pessoas. Então, enviei os questionários por correio e muitos deles responderam. Cerca de 10% são pessoas que saíram da Nova Acrópole e têm uma opinião muito boa sobre a organização. Alguns dizem: que pena que eu não tinha tempo para participar de reuniões, mas foi uma experiência maravilhosa. Não faço mais parte da organização, mas só posso dizer que sou grato a ela. Ela tornou a minha vida mais bonita. Existem outras minorias também. Não sei os números exatos. Mas, mesmo assim, você pode descobrir quem realmente são os apóstatas. Ou seja, aqueles que saíram da Nova Acrópole dizendo: é uma péssima organização. É uma verdadeira seita. Então, o que a esmagadora maioria diz?
A grande maioria dos que deixam o grupo não experimenta sentimentos negativos. Eles simplesmente comentam que acham normal fazer parte de um grupo, depois sair dele para entrar em um outro grupo e depois sair dele também. Então, eles dizem que organizações que eles deixaram não são as melhores do mundo, mas também dizem que não são das piores e foi por isso que eles participaram nelas por vários anos. Acontece que é um grande efeito de ilusão óptica. Em nossa sociedade, tudo isso é invisível. Ninguém percebe essas pessoas. Os únicos ex-membros do grupo que as pessoas veem são ex-membros que afirmam ser vítimas. Só essas pessoas se comunicam com a mídia. Acredita-se que uma pequena porcentagem de pessoas que reclamam do grupo de que saíram representam todos os ex-participantes. Mas, na verdade, elas são apenas uma minoria. Eles não representam todos e nem a maioria. Pensem, há uma pequena cidade no Ucrânia onde moram 100 membros do movimento das Testemunhas de Jeová. A cada ano eles têm 10 novos convertidos e 10 pessoas que deixam o movimento. Esta é uma porcentagem normal em todo o mundo. E assim, entre essas 10 pessoas, há uma que está muito zangada, talvez porque tem um ódio pessoal contra o líder local. Às vezes pode ser a ex-mulher do líder local, o que também acontece com frequência. Às vezes eles se separaram e ela está passando por um difícil processo de divórcio, então ela tem motivos para não gostar do líder local. E, é claro, quando ela começar a falar com jornalistas, ela vai chamar a atenção de extremistas religiosos. Ou, talvez, na nossa era da internet, ela saiba da existência de extremistas religiosos e ela mesma entrará em contato com o Sr. Dworkin. Talvez ela realmente tenha ouvido a frase lavagem cerebral. Mas depois que ela escrever para Dworkin, ele vai contar para ela sobre a lavagem cerebral. Isso será muito conveniente para ela, porque ela tem que dizer: o movimento das Testemunhas de Jeová é muito ruim. Mas fiz parte da organização por muitos anos, então talvez eu sempre tenha participado de uma organização ruim. E o Dworkin então vai confortá-la com uma explicação. Não foi por sua culpa que você sofreu uma lavagem cerebral. Vejam só, os extremistas religiosos primeiro convencem a pessoa de que ela sofreu uma lavagem cerebral. Depois eles a levam ao prédio do parlamento para dizer que ela é uma prova de que o determinado grupo pratica a lavagem cerebral. Agora vejam qual é a atividade do terrorismo antisseita. Obviamente, não é mentira que essa mulher não goste do movimento das Testemunhas de Jeová. Isso é verdade. Mas a mentira é que os terroristas antisseitas criam a impressão de que essa mulher é uma típica representante daqueles que deixaram o movimento. Apenas 10%, e em alguns grupos até menos de 10%, dos ex-membros são apóstatas.